Estou aqui em um bosque na minha cidade e vocês podem ouvir talvez o canto de algumas cigarras, alguns passarinhos, alguns animais que tem aqui. E esse lugar ele é muito tranquilo mesmo. E eu estive pensando a respeito de paz. Nós vivemos um mundo que a qualquer custo tenta buscar a paz, tenta buscar a conciliação. Nós vemos que existem guerras e mais guerras e mais guerras, e o enfoque do mundo inteiro, do mundo como um todo, é sempre tentar buscar soluções para os conflitos que existem no mundo todo, né? A gente vê a situação de Israel, lá em Gaza, com os países também árabes, e a questão que se levanta no mundo todo, principalmente nós vimos isso com a eleição do Donald Trump, é como que o próximo presidente dos Estados Unidos, dessa polícia mundial que é os Estados Unidos, como que o presidente dos Estados Unidos vai se comportar frente às guerras e como ele atuará para que esses conflitos eles sejam extintos, né? Ou pelo menos diminuído. E o mundo fica nessa expectativa, quando é que haverá paz de fato para o mundo todo? Quando será que nós encontraremos essa tão desejada paz? E eu me lembrei da passagem de João 14, quando Jesus ele está se despedindo dos seus discípulos, em que ele fala que vai para o céu, que vai preparar moradas, que vai preparar lugar. E os discípulos eles ficam tristes porque sabem que o seu mestre, o seu Senhor, ele está partindo e eles acreditam, eles têm um sentimento dentro deles que eles ficaram órfãos, que eles ficaram sós. E no mundo que eles vivem, né, que o cristianismo, o início ali do meio cristão, eles são os primeiros cristãos, e o início daquilo tudo é um meio de perseguição brutal aos seguidores de Cristo, fica o sentimento de desolação, fica o sentimento de guerra, fica o sentimento de que eles serão fugitivos eternamente e agora sem aquele que dava esperança a eles. Então, é um sentimento de completa desesperança e de abandono total que aqueles discípulos eles sentem. E em determinado momento, Jesus olha para eles e diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não turbe-se o coração de vocês, nem tenham medo. E essa palavra encontra guarida no coração daqueles discípulos. E espero que essa palavra também encontre guarida no seu coração. E se você está desesperado, se você está desesperançoso com alguma situação, lembre-se, a paz de Cristo excede todo e qualquer entendimento. Vai muito além do que a gente pode esperar. Eu lembro-me de uma situação em que um rapaz encontrava-se num leito de morte e já nos seus últimos instantes de vida, mas com uma aparência, um aspecto de muito sereno. Ele não deixou se abater com aquela doença que o corroía por dentro, porque ele tinha a paz de Cristo. É completamente diferente quando você olha para uma pessoa saudável, mas que sofre de ansiedade. É uma pessoa que está bem nos seus negócios, na sua saúde financeira, na sua saúde corporal, mas é uma pessoa que anda completamente desesperada, porque essa pessoa não tem paz. E nós podemos citar aqui algumas características da paz de Cristo, usando João 14, versículo 27, que é o texto que eu mencionei a respeito da paz de Cristo. Em primeiro lugar, a paz de Cristo é um presente de Deus para nós. Ele diz: deixo-vos a minha paz. Toda dádiva de Cristo para nós é um dom, e é um dom imerecido. Nós não merecíamos presente algum, mas Cristo ele nos dá essa paz. Ele partiu, ele foi preparar moradas conforme ele prometeu, mas ele nos deixou essa paz. A paz que nos tranquiliza em saber que algo que vem de Cristo só é tirado por meio dele. Então não há perspectiva de perda dessa paz, porque essa paz foi nos dada pelo próprio Cristo como um presente antes de ir preparar lugar para nós. E em meio às nossas tribulações do dia a dia, da nossa vida, do nosso emprego, da nossa casa, da nossa família, não importa quão desgastante esteja as diversas situações, sabemos, temos a paz de Deus como um presente porque Cristo prometeu. Cristo disse: deixo a minha paz com vocês. Mas além de ser um presente, nós sabemos que essa paz, ela vem de uma fonte que é o próprio Deus. Ele vai dizer: deixo-vos a minha paz, e depois ele diz: a minha paz eu vos dou.
Essa paz, ela excede todo o entendimento, vai muito mais além do que a gente pode imaginar, porque justamente a fonte dessa paz é o próprio Cristo. Ele diz: a minha paz eu vos dou. É muito difícil de entendermos com pensamento humano como que um ser humano em situação muitas vezes adversa consegue encontrar paz e consegue viver bem com todas as aflições que encontra pela frente. Mas é justamente porque a paz de Cristo, ela emana do trono de Deus. É ela que nos sustenta, é ela que nos abraça, é nela que nós nos sentimos confortáveis, é nela que nós nos deleitamos, é nela que nós podemos reclinar nossa cabeça, deitar no nosso travesseiro e dormir tranquilo. Sabemos que temos alguém que nos protege, alguém que nos guarda. A Bíblia vai dizer em certo momento que se Deus ele não guardar a casa, em vão vigia aqueles que trabalham para guardá-la. Não adianta nada você contratar seguranças, você contratar guarda-costa, se o próprio Deus ele não guardar a sua vida. E a paz que emana do trono de Deus, ela guarda todas as áreas da sua vida. Então você pode descansar em Deus. Você pode, sobretudo, descansar em Deus, porque além da paz de Deus, ela ser um presente do próprio Deus, além de você ter a ciência nesse momento que essa paz ela emana do próprio Deus, você pode se deleitar, porque você sabe que essa paz não é a paz que você está acostumado a ver. Não é a paz que você encontra em um condomínio de luxo fechado, em que aparentemente não há como algum ladrão, algum malfeitor transpor aquelas paredes, porque existe uma segurança, existe uma paz. Mas a paz de Cristo ela excede isso, porque ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou, mas ele diz: eu não vos la dou como o mundo dá. Tudo aquilo que nós julgamos como seguro, como paz, esse ambiente aqui que eu coloquei o celular para gravar é um ambiente muito seguro, me sinto muito seguro, é um ambiente relativamente calmo, mas a paz de Cristo ela excede tudo isso. Ela excede os portões fechados de um condomínio de luxo, ela excede a segurança que a maior equipe de segurança pode proporcionar. A paz de Cristo excede tudo isso, porque a paz de Cristo ela é dividida em duas instâncias. Em primeiro lugar, a paz de Cristo ela vem em contraste com os homens. Por mais que pessoas tentem te destruir, por mais que pessoas se levantem contra vocês, por mais até mesmo que circunstâncias se personalizem, doenças, falta de dinheiro, qualquer outro tipo de adversidade que você possa encontrar no mundo, a paz de Cristo, ela cobre, ela abrange tudo isso. Mas principalmente, Cristo veio para nos dar paz com Deus. Éramos inimigos de Deus e Deus, como inimigo, seria o nosso pior adversário. Seria pior que qualquer circunstância que nós pudéssemos enfrentar. Mas Cristo ele veio e nos trouxe paz com Deus através de sua morte, através do seu sacrifício. Quando Deus olhava para a terra e via um monte de ser pecador, a ira de Deus ela se acendia para o ser humano e o ser humano precisava sacrificar um animal, um cordeiro imaculado, para que Deus perdoasse o seu pecado e que a sua ira fosse satisfeita em alguém. É impossível que a ira de Deus ela fosse satisfeita sem o derramamento de sangue. E Cristo ele veio como o Cordeiro perfeito, sem mácula, como um próprio Deus encarnado e se sacrificou e morreu de forma tão perfeita a ponto de que hoje nós não precisamos mais aplacar a ira de Deus através de um sacrifício com um animal qualquer, mas o próprio Deus ele se fez sacrifício para que tivéssemos paz com Deus. Então, a paz de Deus ela é um presente. A paz de Deus ela é uma fonte que emana do próprio trono de Deus. A paz de Deus, nós aprendemos que ela também contrasta com a paz que existe no mundo. Não vos la dou como o mundo dá. Mas em quarto lugar, a paz de Deus é uma paz que gera esperança. Não perturbe o seu coração, não sinta medo. Às vezes o medo ele tenta nos tomar, tomar conta de nós, das circunstâncias, gerando infelicidade, gerando ansiedade, gerando depressão, e muitas vezes é uma luta
tremenda lidar com esses problemas, com essas várias situações. Mas a paz de Deus é uma paz que gera esperança, é uma paz que nos indica que o nosso futuro não é aqui. O nosso futuro é justamente nas moradas que Cristo foi preparar, conforme indica esse mesmo capítulo, nesse mesmo contexto. Cristo foi nos preparar lugar. O sofrimento ele é momentâneo, o sofrimento ele é temporário. Aqui não é a nossa residência, aqui não é a nossa morada eterna. Talvez você diga assim, mas eu estou passando por vários problemas, por várias situações de adversidade, por várias situações que eu não vejo saída, sinceramente. Eu te digo, descanse na paz de Deus, porque ela indica que o nosso lugar, que o nosso futuro, que o nosso estabelecimento final não é aqui nesse mundo caído, cheio de problemas, de enfermidades, mas é na eternidade com o próprio Deus, habitando justamente nas moradas que Cristo foi preparar. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não perturbe o seu coração, nem tenha medo. Cristo está com você. Que essa palavra encontre respaldo em seu coração. Que Deus abençoe e até a próxima.